Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na presença de vocês, trocando essa ideia, trocando essa informação, iniciando bem a semana, né, com a palavra de Jesus, com os ensinamentos de Cristo. E antes de mais nada, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, solicitando a Jesus, aos trabalhadores dessa casa de oração, para que nos auxilie, para que nos dê o apoio necessário para entendermos esta mensagem proposta nesta noite de hoje, possamos absorvê-la, possamos compreendê-la, ter a noção do tema que vamos propor na noite de hoje e que esse tema possa vir a crescer ao nosso conhecimento, a crescer a nossa sabedoria. O tema de hoje, pessoal, é um tanto polêmico, por assim dizendo, né? Que é a reencarnação, certo? Primeiramente, antes de nós iniciarmos aí o nosso tema propriamente dito, não queremos aqui aventar levantar nenhuma situação contra qualquer religião, em hipótese alguma. Estamos aqui só levantando fatos históricos, né? A princípio aí, né? Vamos levantar pontos da história do mundo aí em relação ao tema da reencarnação. Não é a pauta do espiritismo ou proselitismo, né? O proselitismo é angariar fiéis, né? Vem quem quer, a questão do livre-arbítrio e tudo mais, tá? Em hipótese alguma, integra a pauta espírita denegrir qualquer religião, qualquer dogma contrário, certo? Pessoal, sobre a reencarnação. Até o ano 553 depois de Cristo, a reencarnação ela era um dogma também da Igreja Católica, certo? O que aconteceu então nesse ano de 553? Aconteceu o Concílio de Constantinopla, Concílio Ecumênico de Constantinopla, promovida pelo Imperador Justiniano no ano de 553. Dentre a pauta do concílio, né, dentre os temas do concílio estava a remoção por completo, banir a teoria da reencarnação dos dogmas do cristianismo, tá? Por quê? O Justiniano, o imperador Justiniano, na época, ele era casado com a imperatriz Teodora e ela não aceitava o dogma da reencarnação, considerando que com a reencarnação existe o dogma do karma, né? Aquilo que você faz, aquilo que você, o mal que você fez, você eminentemente vai ter que passar por uma situação para expurgar, para purificar, para melhorar o seu espírito, né? Então a imperatriz Teodora ela não aceitava este karma, não aceitava o karma que vinha junto com a reencarnação e influenciou seu marido, então o imperador de Roma, Justiniano, a convocar o concílio, né? Considerando que na época quem convocava o concílio era o imperador e não o Papa, né? O Papa somente autorizava, e é importante até a gente frisar que na época o Papa Virgílio era o Papa da Igreja na época, ele até ele não estava querendo assim conceder, né, convocar o concílio, ele foi contra a convocação, mas por uma influência, uma pressão muito forte aí do Império, ele teve que convocar, teve que aceitar a convocação. Tanto é que foi feito esse concílio em Constantinopla, não em Roma, como era de costume, né? Então para ver como foi alguma coisa bem imposta assim pelo Império na época, né? Em cima da Igreja. E infelizmente o Papa Virgílio sofreu essa pressão, teve que outorgar, teve que conceder a convocação desse concílio.
Tá? Então, no Concílio de Constantinopla, considerando que era convocado pelo imperador, e o império, na época, exercia uma influência absurda sobre a igreja, né? Foi retirado o dogma da reencarnação do cristianismo, desse cristianismo primitivo, né? E de fato, isso foi uma ação que resultou em uma revolta muito grande nos cristãos ocidentais da época contra o governo de Justiniano, o que levou aí a morte de aproximadamente 1 milhão de pessoas, né, que se revoltaram com o governo Justiniano por causa dessa e dentre outras mudanças aí, né, que promovidas pelo concílio, mas essa é a mais evidente, né, e resultou aí na morte de cerca de 1 milhão de pessoas. Mas vamos lá, vamos para o embasamento bíblico. Afinal de contas, a reencarnação, ela tem embasamento bíblico? Ela possui supedâneo na Bíblia? Sim, ela possui supedâneo, ela possui base bíblica. No livro de João, no capítulo 3, versículo 1 a 12. Vamos fazer essa leitura bem breve. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer o milagre que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre da mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito, é do Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Responde-lhe Nicodemos: Como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: Pois que és mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos vistos. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas, se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me creis quando vos falo das coisas do céu? É importante frisar, pessoal, que quando Jesus diz se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significa o quê? Se o homem não renasce com o seu corpo e com a sua alma. Por quê, pessoal? Antigamente, lá na Antiguidade, na época que Jesus andou pela Terra, conhecia-se pouco sobre a ciência, né? O conhecimento sobre a ciência física era muito limitado, muito imperfeito, e acreditava-se que a Terra havia saído da água. Acreditava-se que a Terra era um elemento gerador absoluto, certo? Era um elemento gerador de vida. Então, dizer que renascer da água é a mesma coisa que renascer do corpo, porque acreditava-se que o elemento gerador absoluto da vida era a água, né? Essa era a crença dos antigos na época. Claro que Jesus sabia, considerando que ele foi um dos espíritos que projetou o universo, projetou o planeta Terra, né? Ele conhecia que isso não era verdade. Ele sabia que isso não era verdade, mas sabendo na época que era o conhecimento das pessoas, ele tinha que falar a linguagem didática, aplicar, digamos assim, as palavras no sentido etimológico, né?
que era dado a elas, né? Então ele tinha que aplicar as palavras de forma didática, uma forma em que as pessoas da época iriam entender, certo? Então, quando se diz se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, né, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Então, fazendo uma tradução etimológica, digamos assim, da palavra água nesse contexto da passagem bíblica aqui, onde Jesus diz que se um homem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu, quer dizer o seguinte: se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, não pode entrar no reino do céu. Então essa é uma afirmação, digamos assim, uma prova da reencarnação que nós podemos encontrar na Bíblia, certo? Mas vamos adiante. Vamos considerar aí que esse princípio da reencarnação aí, da água e tudo mais, expressado no livro de João, seja um pouco lúdico, um pouco interpretado aí no sentido místico, digamos assim. Vamos além, então, em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 15, que diz o seguinte: Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebentam. Pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizam. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam quem tiver ouvidos de ouvir. Ou seja, pessoal, aqui a gente pode ver o seguinte: é uma afirmação de Jesus. É uma afirmação de Jesus, aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15, que Jesus diz: João Batista é Elias. Ou seja, o profeta Elias, que viveu mais de 800 anos antes de João Batista, reencarnou como João Batista. É uma afirmação categórica que Jesus faz lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15, certo? Ainda, vamos além. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 10 a 11, diz que quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperai, porque a ela voltarei de novo. Ou seja, a ela voltarei de novo. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Então, essa é mais uma prova, mais uma afirmação na Bíblia sobre a reencarnação. Ou seja, pessoal, a reencarnação ela não é uma teoria nova criada com o advento do Espiritismo, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, por Allan Kardec. É uma coisa bíblica, é uma coisa que é de mais de 2000 anos atrás. Né? E que por uma questão política, por uma questão interna ali do poder, do império, das relações estreitas que havia entre Império Romano e a Igreja Católica, lá no ano de 553, foi sumariamente extirpado dos seus dogmas a questão da reencarnação. Inclusive, pessoal, existiram papas que eram reencarnacionistas. A exemplo do Papa São Gregório Magno, que foi Papa entre os anos 590 a 610, né, depois de Cristo, e era adepto da reencarnação. Inclusive, para quem tiver interesse, né, se aprofundar nisso aí, vai lá, bata no Google, digita lá no Google. Papa São Gregório Magno afirmava que João Batista era a reencarnação de Elias. Ele afirmava que João Batista era a reencarnação de Elias e afirmava com base na Bíblia. Com base na Bíblia, na Bíblia primitiva, sem esses erros de adaptação, sem esses erros de tradução, certo? Que ele afirmava que João Batista era, de fato, a reencarnação do profeta Elias. O Papa São Gregório Magno, que foi Papa entre 590 e 610 depois de Cristo, certo? Então, pessoal, partindo agora para o Livro dos Espíritos. O que é que o Livro dos Espíritos fala sobre a reencarnação? Podemos abrir lá na questão 166, que diz o seguinte: o Allan Kardec faz o seguinte questionamento para a espiritualidade. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se?
E a resposta é a seguinte: suportando a prova de uma nova existência. Ou seja, o espírito que não se depura em apenas uma vida, ele vai precisar de uma nova experiência na carne para se depurar, né? Ou se depurar completamente, ou a cada experiência na Terra vai se depurando um pouquinho mais. E mais além, aí no Livro dos Espíritos, pessoal, na questão 166.1, diz o seguinte: a alma passa, pois, por várias experiências corporais? E a resposta é essa: sim, todos nós passamos por várias experiências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o seu desejo. Tá? Questão 167. E qual é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que não estaria a justiça. A reencarnação, na verdade, é uma prova de amor, do amor que Deus tem por nós. É mais uma das provas. Por quê, pessoal? Porque é uma chance que Deus está dando para nós, de nós melhorarmos, de nós mudarmos, de nós evoluirmos, né, de nós sair dessa zona de conforto, dessa estagnação espiritual e nós, de fato, nos tornarmos aí espíritos puros, espíritos realmente felizes, encontrarem ao final dessa jornada, ao final definitivo, onde nós não precisamos mais nos depurar, né, encontrarmos a felicidade pura, certo? É uma prova de amor muito grande que Deus tem por nós. Digo pelo seguinte: você que é pai, você que é mãe, por mais que o teu filho cometa erros, persista no erro, não tome as melhores decisões. Você como pai, você como mãe, você estará sempre ao lado do seu filho, estará sempre querendo que seu filho mude, estará sempre dando uma chance ao seu filho. E isso você que é pai, você que é mãe, né, que somos seres imperfeitos, nós temos esse amor por nossos filhos aí. Imagina Deus, que é eminentemente justo, que é amor, que é luz, que é eminentemente bom, né? Então, é uma prova de amor, é uma questão até lógica. Jesus e Deus não querem a nossa condenação. Nós estamos fadados à felicidade. E veja que maravilha. Isso porque Deus nos ama. E é por meio da reencarnação, das múltiplas experiências na matéria, que nós vamos purificar o nosso espírito, que nós vamos depurar os nossos pecados, os nossos erros. Então, é uma prova de amor. É uma prova de amor que Deus tem por nós. E que já está comprovado biblicamente, historicamente, né? Biblicamente por quê? Porque tem relatos bíblicos que falam sobre a reencarnação, certo? Historicamente, que tem essa questão do Concílio de Constantinopla, lá do ano de 553, que foi, por uma questão política, foi extirpada dos dogmas cristãos da época, né? A teoria da reencarnação. E temos aí o Livro dos Espíritos, que nos dá todo o embasamento, nos tira todas as nossas dúvidas acerca da reencarnação. E para a gente ir finalizando, pessoal, vamos dar uma passadinha no Livro dos Espíritos, na questão 170, que diz o seguinte: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E a resposta é sucinta, pessoal. Espírito bem-aventurado é um espírito puro. Ou seja, depois da nossa última reencarnação, quando nós depurarmos o nosso último pecado, o nosso último erro, a nossa última falha, nos tornaremos espíritos bem-aventurados, espíritos puros. É uma maravilha, pessoal. Inclusive, nós estávamos algum tempo atrás aí conversando com um amigo, um grande amigo meu, e ele participa de outra religião, né? E a gente se dá bem, a gente se gosta, somos amigos. Respeitamos os nossos posicionamentos, mas estávamos trocando essa ideia sobre a reencarnação. E eu levantei a seguinte questão para ele: mas considerando que
temos situações em que uma criança nasce num berço abastado, onde não lhe falta comida, não lhe falta amor, não lhe falta afeto, não lhe falta nada, né? Ao passo que outra criança nasce num berço onde não tem comida, onde não tem amor, onde não tem nenhuma estrutura emocional, material, qualquer estrutura. Será que Deus ama mais aquele que nasceu abastado do que aquele que nasceu menos abastado? A resposta é não. Deus ama todos nós da mesma forma. Agora, o que nós temos que passar para depurar os nossos pecados, as nossas falhas, só nós podemos decidir, só nós podemos mudar essa questão, certo? Então, a reencarnação é uma prova da justiça de Deus, do amor que Deus tem por nós e de como Ele quer nos ver bem, nos ver felizes. Tá certo? Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo imensamente a presença de cada um de vocês, agradecendo a companhia, a audiência. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto e agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também aos trabalhadores desta casa, que nos dá todo o amparo, todo o suporte para estarmos aqui. Agradecer a Jesus pela saúde, pelas bênçãos da vida, pelo nosso trabalho. Pedir para que Jesus e a boa espiritualidade nos proteja do coronavírus, das demais mazelas da vida, que nos dê sabedoria, nos dê paciência, nos dê paz, que possamos nós estarmos com nossos corações abertos à caridade, aos bons atos, pedindo que Jesus, que a boa espiritualidade, abençoe todos os nossos irmãos necessitados, abençoando os andarilhos, o desempregado, o doente, aquele que possui doenças físicas, doenças mentais, doenças espirituais, ao presidiário, a todos aqueles que sofrem com a privação de alguma coisa, de alguma limitação, privação de saúde, e que Jesus possa também colocar os fluidos benditos na água trazida por nós nesse recinto, colocando o remédio necessário para nós iniciarmos e enfrentarmos essa semana que se inicia hoje. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. Sempre vai ser útil para alguém, tá certo? Não é por uma questão de vaidade, por promoção da nossa casa, mas pela questão da mensagem. A mensagem vai ser boa para alguém. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana, boa noite.